Beleza, galera, vamos falar sobre taxas ou tarifas, como preferirem. Só que antes nós vamos fazer uma revisão rapidinha de dois temas que são muito importantes nos problemas que envolvem taxas ou tarifas. O primeiro dele é a elasticidade de preço da demanda e da oferta, e o segundo é excedente do consumidor e do produtor. Vamos lá. A elasticidade de preço, ela é uma medida de sensibilidade e ela mede a variação percentual da quantidade demandada ou ofertada dada a variação no preço. O que é isso, Gustavo? Isso é o seguinte: essa elasticidade vai me dizer quanto o consumidor vai deixar de consumir ou vai consumir a mais caso haja uma variação no preço. Ela me quantifica qual vai ser essa variação dada uma determinada variação de preço. A mesma coisa para o produtor. Ela vai me dizer quanto o meu produtor vai oferecer a mais ou a menos, dado uma variação de preço. E isso falando em variações percentuais. Vamos para a fórmula para ver se fica mais claro. Elasticidade é igual a variação ΔQ sobre Q, ou seja, essa é uma variação percentual, dividido por uma variação percentual também no preço. Por que percentual no preço e percentual na quantidade? Porque nós precisamos não ter problema de unidades. Porque, por exemplo, se eu usar aqui para gasolina, por exemplo, litro, eu vou ter uma elasticidade em relação a preço. Se eu usar metro cúbico ao invés de litro, aí eu já tenho outra elasticidade. Então, para não ter problema de unidade, para eu poder comparar, essa variação tem que ser percentual. A mesma coisa no preço, para eu não ter problema de unidades, por exemplo, real, centavos, dezena de real, centena de real. Então, essa variação também é percentual. Ok? Fazendo essa divisão, repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, e agora agrupa os termos semelhantes. E nós vamos ter essa notação. Elasticidade é igual a P sobre Q vezes ΔP sobre ΔQ sobre ΔP. O que é esse ΔQ sobre ΔP? Ele vai me dar um fator muito importante que é a minha inclinação da curva. E o que é essa inclinação da curva? Vamos para a prática. Imagine que nós temos uma elasticidade preço da duas retas de demanda, duas curvas, né, demanda inversa nesse caso. O que é essa demanda inversa? Aqui eu tenho aqui o P no eixo Y e o Q no eixo X. Imagine que eu tenho aqui a demanda 1 em azul e eu tenho a demanda 2 em vermelho. E eu tenho um preço inicial P1 igual a 10 e um preço final P2 igual a 20. Vamos analisar primeiro a demanda 1. O que vai acontecer com ela? Ora, ao meu preço inicial P1 igual a 10, eu vou ter aproximadamente 15 unidades demandadas. Quando houver essa variação de preço de 10 para 20, eu vou ter aí uma variação para 10 unidades demandadas. Isso me traz uma variação de aproximadamente 5 unidades apenas. Ou seja, eu só vou ter uma variação de 5 unidades a menos demandadas. Vamos ver agora para o caso da curva de demanda 2. Ao preço P1 de 10, eu vou ter 60 unidades demandadas. Quando houver essa variação de preço para P2, 20, essa quantidade demandada baixa para 40. Ou seja, a mesma variação de preço de 10. Em um caso, eu tive uma variação de 5 unidades, no outro, eu tive uma variação de 20 unidades. Ora, então eu posso dizer, afirmar com certeza que na minha curva vermelha, ela é mais sensível a preço, ou seja, a elasticidade dela é maior. Porque uma pequena variação de preço causou uma grande variação na quantidade demandada. E eu também posso perceber o seguinte: a inclinação da minha curva vermelha é menor do que a da minha curva azul. Ou seja, a inclinação da curva vermelha está mais próxima de zero. Certo? Então eu posso dizer o quê? Da mesma forma eu posso dizer que a elasticidade da minha curva azul é menor, ou seja, a sensibilidade dela, a variação de preço é menor, e a inclinação dela é maior. Opa.
maior é a inclinação, ou seja, mais distante de zero. Tudo bem? Então, olha a diferença das variações de quantidade demandada da demanda 1 em azul e da demanda 2 em vermelho. Vamos comparar agora com a elasticidade de preço da oferta. Então, eu tenho da mesma forma duas curvas de oferta. A oferta 1 em azul e a oferta 2 em vermelho. E aí eu também tenho um preço inicial aqui de 10, P1 igual a 10, e P2, preço final, igual a 20, dessa minha variação. Vamos estudar o que acontece com a curva de oferta 1. Na minha oferta 1, o preço vai variar de 10 para 20 normalmente, mas a quantidade demandada é menor do que 10 a variação. Ou seja, a variação sai de alguma coisa em torno de 8, mais ou menos aqui, para alguma coisa. Aliás, sai de alguma coisa em torno de 4 para alguma coisa em torno de 8. Ou seja, essa é a quantidade que aumentou. Já na minha curva de oferta 2, eu tenho aqui algo em torno de 12, que vai para algo em torno de 32. Ou seja, na minha curva de oferta 1, a variação foi aproximadamente de 4. Está aqui embaixo, 4. Enquanto que na minha oferta 2, foi em torno de 20 a variação. Então, o que a gente pode perceber que se repetiu? Primeiro, a curva 2 de oferta 2, ela é mais sensível a preço, ou seja, uma pequena variação de preço causa uma grande variação na quantidade ofertada, e a inclinação dela é menor. Então, de novo, a inclinação é menor e a elasticidade é maior. A sensibilidade a preço. A mesma coisa acontece aqui. Se repetir o mesmo caso da demanda. A inclinação dela é maior e a elasticidade é menor, ou seja, a sensibilidade a preço dela é menor. Vamos ver aqui as variações, a gente percebe a discrepância, né? Uma é muito mais sensível do que a outra. Então, isso é a regra, certo? Conclui-se que diante do gráfico usualmente desenhado, preço no eixo Y, ou seja, aqui no eixo Y vai ter que estar o preço, e aqui no eixo X a quantidade. Quanto mais inclinada for a reta, menor vai ser a elasticidade. E da forma inversa, quanto menos inclinada for a reta, maior será a sua elasticidade. Beleza? Isso tem que ficar mesmo entendido, porque na frente a gente vai ver como se distribuem, como se repassam os impostos, e aí vai depender dessa elasticidade. Quem não entendeu, por favor, deixa no comentário, ou então procura no WhatsApp, que a gente vai dar um jeitinho de ficar bem claro isso aí. Agora vamos falar sobre o excedente do consumidor e do produtor. Vamos lá. Nessa situação inicial, o preço de equilíbrio é esse aqui, ó, 50, certo? Todo mundo que vendeu, vendeu a 50, e todo mundo que comprou, comprou a 50. Só, o que acontece? 10 pessoas, vamos estar aqui, 10 pessoas estavam dispostas a pagar 90 por esse bem. Outras 20 pessoas, aliás, 20 pessoas estavam dispostas a pagar 80 por esse bem. 30 pessoas estavam dispostas a pagar 70 por esse bem. 40 pessoas estavam dispostas a pagar 60 por esse bem. Certo? Então o que acontece? Essas 10 pessoas que queriam pagar 90, elas vão pagar 50. Essas 20 pessoas que queriam pagar 80 vão pagar 50. Essas 30 pessoas que iam pagar 70 vão pagar 50. E essas 40 pessoas que iam pagar 50 também vão pagar, iam pagar 60, também vão pagar 50. Então, o que é esse excedente do consumidor?
Esse dinheiro aqui todinho, que ia ser pago e não foi, ficou como excedente do consumidor, ou seja, ele deixou de gastar nesse bem para poder gastar com outro, ou guardar, ou fazer o que ele quiser. É um excedente dele. Não foi gasto. É essa área inteira, porque nós estamos falando de uma curva contínua, certo? A mesma forma do produtor. 10 produtores estavam dispostos a vender a um preço de 10. 20 produtores estavam dispostos a vender ao preço de 20. 30 produtores ao preço de 30. 40 produtores ao preço de 40. Mas todos venderam a 50. Então, esses 10 estavam dispostos a vender a 10 e venderam a 50, eles tiveram esse lucro. Ou seja, ganharam mais dinheiro do que eles esperavam nessa venda. Esses 20 também tiveram esse lucro, ou venderam a um preço maior do que imaginavam. Esses 30 também. Esses 40 também. Ou seja, todo mundo que vendeu, que estava disposto a vender a um preço mais baixo, vender a um preço mais alto, teve um excedente. Ou seja, ganhou um dinheiro a mais nessa venda. E isso nós chamamos de excedente do produtor, excedente do produtor, porque o produtor vendeu a um preço que ele não esperava, ou seja, um preço mais alto. Tudo bem. E aí nós vamos para um novo conceito. Qual é esse conceito? De excedente total, que é o quê? É o excedente do consumidor mais o excedente do produtor. Antes disso, rapidamente, se eu quero calcular esse excedente do consumidor, como que eu vou calcular? Ora, eu vou calcular calculando a área desse triângulo. Vou pegar essa área aqui e chamar de base, 100 menos 50, e vou pegar essa extensão aqui e chamar de altura do triângulo, que é 50. Então vai ficar, o excedente do consumidor é igual a 100 menos 50. 50 vezes 50 dividido por 2. Isso aqui é o quê? 1.250. Para o excedente do como é que eu vou calcular? Da mesma forma, um triângulo que eu vou chamar isso aqui de base, que é 50 menos 0, e vou chamar esse trecho aqui de altura, que também é, também é 50. Então vai ficar excedente do produtor, 50 vezes 50 dividido por 2, vai ser igual a 1.250. Por esse conceito, o excedente total vai ser igual a 1.250 mais 1.250. Excedente total igual a 2.500, que é a área desse triângulo completo. Ou seja, esse é o excedente total. Que eu poderia ter feito uma conta só, dito que a base era 100. Eu vou apagar aqui. Não volta. Eu poderia ter dito que era a base toda 100, vezes a altura toda, que é 50, ou seja, o excedente total, 100 vezes 50, dividido por 2, que é o mesmo, 2.500. Beleza? Esses são os dois conceitos que precisam ficar enraizados. Espero vocês no próximo vídeo, que vamos começar a falar de taxa realmente. Beleza? Até mais, galera. Abraço.